Olá pessoal, meu nome é Solange, eu sou a mãe da Laisa e mais uma vez eu estou aqui com muita satisfação para falar com você que está aí. Antes de eu iniciar esse vídeo, eu quero pedir para que você entre no canal da Laisa Scartilli, deixe o teu joinha no vídeo, se inscreva se você não estiver inscrito, ative o sininho para que você receba as notificações das próximas postagens que eu for fazer e não se esqueça de compartilhar com os seus grupos de WhatsApp. E lógico, se você tiver uma mãe de primeira viagem e que esteja passando, talvez, ou vai passar por esse momento, compartilhe com ela, porque vai ser interessante o nosso bate-papo aqui. Hoje eu vou falar sobre a primeira menarca da menina. Para quem não sabe o que é a primeira menarca é a primeira menstruação. O primeiro sinal de que a menina está fazendo a sua transformação, né? De corpo de menina para um corpo de mulher, né? E todos os sinais eles começam a aparecer, como broto mamário, os primeiros pelinhos, né? A mudança corporal, né? E depois acontece, isso dura mais ou menos 1 ano e pouco, 2 anos, e em seguida, depois do primeiro aparecimento, tá? Dos brotinhos mamários e tudo mais, dentro de 1 ano e pouco, 2 anos, acontece a primeira menarca, que é a primeira menstruação. Bom, sempre tive muitos questionamentos das pessoas, o que eu iria fazer quando a Laisa tivesse a sua primeira menstruação. E a pergunta que eu mais recebia era: você vai dar medicação para a Laisa? Bom, a minha resposta era sempre a mesma. Eu não sei como vai ser. Então eu não quero me preocupar com isso agora. Eu vou esperar acontecer para ver como vai ser a aceitação e a adaptação, tanto minha quanto da Laisa, diante desse novo quadro, que é algo muito diferente, muito novo, né, para todas nós, tanto para a Laisa quanto para mim, né? Então essa era a minha resposta. E sempre que era questionada, eu sempre comentava também assim: olha, eu não quero medicar a Laisa, mas isso também não depende só da minha vontade. Vai depender de como tudo vai fluir depois do acontecido. E a Laisa, como eu já falei em outros vídeos, a Laisa demorou um pouco para se desenvolver, né? Para desenvolver o corpo dela mesmo. Laisa sempre foi muito mionzinha, então os órgãos internos da Laisa era tudo muito pequenininho. Então eu já até tinha ouvido do médico que talvez a Laisa nem menstruaria, nem teria sua primeira menarca. E isso para mim, gente, ok, sem problema, desde que isso não cause nenhum transtorno para a vida dela, sem problema. E a Laisa demorou para ter a primeira menarca e o médico já tinha me falado: olha, quando ela completar 16 anos, se ela não tiver tido a primeira menarca, você procure um endócrino para entrar com medicação. Uma vez que eles já queriam ter entrado com a medicação por volta dos 13 anos da Laisa, e eu não deixei. Por quê? A minha primeira menarca foi tardia também. E geralmente as filhas elas puxam essa genética das mães, né? Então, como a minha foi tardia, provavelmente a da Laisa também seria. E não foi diferente. Só que quando a Laisa completou 16 anos, que foi agora em fevereiro de 2020, eu procurei uma endócrino. E fui na endócrino, ela pediu para mim, antes de qualquer coisa, todos os exames, inclusive o da idade óssea que eu já falei para vocês. Eu refiz esse exame. Antes de eu levar para ela, a Laisa teve a sua primeira menarca. Isso foi em abril, né? Então, quando eu retornei, que era para, no caso, entrar com alguma medicação, alguma coisa assim, a Laisa já tinha tido a sua primeira menarca. Então, nós abortamos tudo isso e iniciamos uma nova sessão, uma nova etapa, que seria agora eu teria que fazer novamente o exame do punho da Laisa pra gente levar e ver como que tá. Isso era só para ser um acompanhamento de como estava sendo o desenvolvimento da Laisa no montante. E até eu vou levar ela agora, dia 1º de dezembro, eu volto com ela com esse exame já em mãos,
para que a médica tenha esse acompanhamento para a gente ver como que tá o desenvolvimento dela nessa questão. Não levei a Liza já foi em ginecologista, tá? Só que depois da primeira menarca eu não levei a Liza no ginecologista ainda. Aí vocês me falam, mas por que não? Eu não levei, gente, por causa da pandemia e porque a Liza está muito bem. Eu vou falar um pouquinho para vocês não ficarem assustados, porque assim, ó, a primeira menarca, ela acontece, da Liza foi simplesmente um borrão, depois ficou, acho que se não me engano, 2 meses sem nada, e depois que começou a vir a menstruação normal, que aí vem mesmo com sangue vermelho e tal. A Liza agora, o ciclo dela tá mais ou menos entre 40 e 45 dias. Tá? Entre uma menstruação e outra. Então acredito que isso vai se moldando até chegar vamos dizer assim, num consenso, né? Mas tá tudo muito tranquilo. Liza tá vindo todos os meses para ela. Como eu tô falando para vocês, geralmente dá essa variação de 40 a 45 dias, né? Porque tem toda essa, mexe muito com o corpo. Como foi a reação da Liza? Como eu sempre falei para vocês, eu sempre falei muito abertamente com a Liza. E quando a Liza pegou uma certa idade, né, que já poderia vir para ela, eu já comecei a orientá-la do que ia acontecer, como que iria ser, o que ela poderia sentir, né? Fui falando todos os passos para ela, porque nós sabemos que tem muitas pessoas que têm muita cólica, muitas dores. Não é o caso da Liza, porque para mim também é muito tranquila a questão da menstruação, então para a Liza também está sendo muito tranquila. Às vezes ela reclama de uma dorzinha na barriga, mas nada mais disso. Às vezes fica mais acamado um pouquinho mais, talvez por causa desse desconforto abdominal, mas tudo muito tranquilo. E como que a Liza recebeu essa primeira menarca? Gente, foi muito tranquilo. Talvez porque eu já tenha tido preparado ela muito bem, foi muito tranquilo. Liza não se assustou, Liza aceitou muito bem o absorvente, ela sabe fazer o uso do absorvente, lógico, a Liza é dependente de mim, então assim, ó, é tudo eu quem faço, né? Mas a minha preocupação maior em relação à primeira menarca, à menstruação em si, era a higiene. Né? Como que iria ser a questão da higiene com a Liza? A hora que fosse no banheiro, se ia manchar, se ela ia, né, se recusar a colocar absorvente, essas coisas. E foi muito tranquilo, está sendo muito tranquilo. Então eu não estou tendo problema nenhum com a graça de Deus. Voltando um pouquinho em relação à medicação, que o pessoal me perguntava sempre, eu fui na endócrino justamente para que ela me orientasse com tudo isso, né? Como que eu deveria agir. E para minha surpresa, porque eu também não sabia, a menina ela só pode começar a tomar algum tipo de anticoncepcional, de fazer uso de anticoncepcional, só depois de 2 anos que ela tem a sua primeira menarca. Então, de qualquer forma, esses 2 anos eu teria que, vamos dizer assim, suportar todo o transtorno se eu tivesse, para que a Liza tivesse essa menstruação durante esses 2 anos. E só depois disso eu poderia entrar com uma medicação. Bom, primeiramente, eu não pretendo usar medicação. Se a Liza continuar como ela está hoje, ela não tem fluxo grande, né? Uma coisa positiva. E aceitando bem tudo que está acontecendo, eu não vou usar medicação nem depois de 2 anos. E assim, eu conversei com a médica, eu vou até passar mais ou menos para vocês aqui o que ela me orientou, né? A respeito do anticoncepcional. Ela me indicaria o injetável, que na verdade ele tem ganho de peso, o implante, que também tem ganho de peso, e o DIU. Aí tem o DIU de cobre, que ela não indica, e um outro que eu não sei o nome. Esse outro, ele dura 5 anos. Só que assim, ó, o que teria que ser feito depois que a Liza tivesse esses 2 anos de menarca? A gente teria que colocar ela num centro cirúrgico para fazer isso, né? Uma coisa que eu já não quero, né? E outra, isso não é pro resto da vida. Daí 5 anos eu tenho que fazer a retirada e colocar outro.
né? Então não é isso que eu desejo para a Laísa. E aí ela até comentou comigo, olha, Solange, como você tem que aguardar esses 2 anos, talvez daqui 2 anos, quando você voltar aqui, a nossa conversa vai ser outra. Já vai ter um outro método muito mais seguro para ela. Então, assim, ó, eu estou deixando, como eu sempre falei, as coisas acontecerem. Laísa menstruou, está sendo muito tranquilo, ela aceitou muito bem, né? Não estamos tendo grandes problemas, então eu vou manter do jeito que está. Se eu perceber daqui a um tempo que as coisas começaram a se complicar, que não tá dando mais, aí eu levo e a gente discute novamente o que seria melhor para ela naquele momento, tá? Então, o meu posicionamento é esse. O porquê que às vezes as pessoas falam assim, mas é muito mais fácil para você dar uma medicação para que ela não menstrue do que ela menstruar. Porque medicação, gente, faz muito mal. Se vocês pararem para ler a bula de um anticoncepcional, ela aqui, ó, vocês não vão ter coragem, tá, de usar um anticoncepcional, porque é horrível. As causas, o que causa um anticoncepcional no nosso corpo é gritante, né? E eu não quero isso para minha filha, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, né? Eu queria deixar claro para vocês e queria passar essas informações para vocês, que é uma coisa que as mães, principalmente de filhos especiais, me questionam muito. E eu acho que é interessante eu estar passando isso para vocês. É lógico que não vai ser fácil para todo mundo esse primeiro momento, né? Por isso que eu sou daquela que eu sempre bato na mesma tecla. Não minta pro teu filho. Fale a verdade. Converse sempre e coloque todos os pontos. A Laísa, eu sempre deixei muito bem claro para ela que ela poderia ter dor de cabeça, que ela poderia ter cólicas, mal-estar, entre outras coisas. E para que ela não se preocupasse, porque é normal, todas nós mulheres passamos por isso, né? E que com ela não iria ser diferente, né? Então por isso que eu bato sempre nessa tecla. Fale com teu filho, converse, mesmo que você ache que ela não tá entendendo nada. Gente, entende sim, tá? Alguma coisa ali a criança consegue captar, né? E essa segurança que você passa é muito importante para o teu filho, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí no canal, ou me faça no particular, se você tiver meu contato. Eu estou no Instagram, estou no Facebook, me procura aí que você me acha, deixa a tua pergunta, o teu questionamento, que se eu puder, eu vou responder com muito prazer, ok? Muito obrigada, fique com Deus e até um próximo vídeo.